Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Deus age dependendo da nossa atitude. Deus age conosco dependendo da nossa atitude. Vamos procurar entender isto. E eu vou começar com o texto de 1 Samuel 2, aquela profecia que foi trazida por um profeta, um homem de Deus, ao sumo sacerdote Eli. Ele, como sumo sacerdote, deveria ser uma pessoa que, pelo acesso que ele tinha a Deus, ele pudesse ouvir a voz de Deus e ter mais intimidade com Deus. Infelizmente, ele estava mundanizado. Os filhos dele se desviaram por completo e abusaram do cargo, porque se eles tivessem abandonado o cargo, era uma coisa, mas não, eles usavam o cargo de sacerdote para explorar as pessoas, para abusar das mulheres, e faziam e aconteciam, e levavam carnes gordas, o que era proibido, a gordura tinha que ser queimada, para o pai gostava daquilo também. Deus repreendeu muito mais o sacerdote Eli, que era sumo sacerdote, até do que seus filhos. Ele era o responsável por todo aquele estado de coisas, e o Senhor mandou aquele profeta que fez um retrospecto, uma profecia que lembrava a situação como tinha acontecido. E por fim, ele disse: você, Eli, está honrando a teus filhos mais do que a mim. E eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Porém, agora o Senhor diz, interessante, eu tinha dito, na verdade eu dissera, o Senhor traz essa mensagem para o Eli. Porém agora, eu dissera antes, porém agora, aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus é assim. Tem uma maneira de tratar conosco que depende da nossa atitude. Não pense que você tem direitos adquiridos com Deus. Isso é ensinado muito nas igrejas. Você aceitou Jesus, está garantido. Uma vez salvo, para sempre salvo. Isto não é de Deus. Deus diz, eu dissera que a tua família, a tua descendência estariam diante de mim para sempre. Eu dissera, porém, agora eu mudo. E eu digo o seguinte, lei para você, aos que me honram, honrarei, reciprocidade. Os que me desprezam serão desmerecidos. Interessante, há uma quantidade incrível, imensa de crentes que desprezam a Deus. O quê? Eu não desprezo a Deus. Despreza, porque você se lembra de Deus só no fim de semana, quando vai à igreja. Você lê a Bíblia todo dia? Você, todos os dias, tira um tempo para adorar a Deus? A maioria dos crentes não faz isso. Eles estão muito ocupados com o seu trabalho, precisam assistir a televisão, precisam fazer suas necessidades pessoais, ir na academia, acertar sua roupa, precisam fazer o cabelo e precisam se cuidar da pele, cuidar da saúde. Eles precisam fazer suas coisas e aí deixam Deus de lado. É muito triste isso. Crentes que deixam Deus de lado. Esses crentes ocupados consigo mesmos nunca evangelizam, muito menos discipulam alguém. Eles não querem gastar tempo, não tem tempo para isso, para gastar em discipular alguém. Eles nem se propõem a isto. Eles estão cuidando deles mesmos. E na palavra aqui do profeta, eles estão desprezando Deus
E o Senhor diz, eles vão ser desmerecidos. Quando chegar naquele grande dia, eles vão pensar que estão do lado de lá, e o Senhor vai dizer, não, o lado de vocês é esse aqui. Vocês não estarão lá. Mas, Senhor, eu ia à igreja. Nunca te conheci. O seu lado é lá. E vai ser muito triste, porque não vai haver mais oportunidade de conserto, de volta atrás, de mudança. Hoje é a época de mudança. Você pode até mudar um desígnio de Deus a favor de você. Deus é Deus que muda de acordo com a nossa atitude. Deus diz que destruiria a cidade de Nínive. Eles se arrependeram, Deus voltou atrás. Na época dos juízes, Israel pecava, o Senhor dizia que ia entregá-los nas mãos dos inimigos. Eles choravam e oravam, Deus voltava atrás. Deus é um Deus assim, tem um trato conosco que depende da nossa atitude. Alguém vai dizer, não, mas Deus é o Deus da predestinação, Ele já escolheu quem vai, quem não vai, está tudo definido já. Não, não e não. O apóstolo Pedro escreve que Deus age pela presciência. Ele antecipadamente nos conhece. O apóstolo Paulo colocou isso como uma doutrina básica, Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E a quem predestinou, ele fez tudo acontecer, para que ele pudesse ser salvo e depois entrar na glória. Aos que de antemão conheceu. Conheceu o quê? A atitude que nós teríamos. Mas ainda que eu não tive uma atitude condizente até agora, eu posso ter a partir de agora. E se eu mudar a partir de agora, o Senhor vai mudar o seu desígnio. Não, mas já está predestinado. A predestinação de Deus é baseada na presciência, então Ele pode mudar uma predestinação. Alguém que não estava para ser salvo, Deus pode mudar e fazer essa pessoa ser salva. Nós devemos estar atentos a isso. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje o dia de vocês quebrantar, chorar, orar. Seu pai está rejeitando o evangelho. Não se conforme com isso. Chore, ore, clame a Deus. Deus pode mudar os desígnios com relação ao seu pai e ele vir a se converter. E na glória, você vai ver o resultado disso. Mas não se conforme. Não se conforme. Não deixe o tempo passar achando que está tudo já resolvido. Não, não e não. Não se conforme. A atitude de Deus para conosco depende da nossa atitude. Deus age assim e nos seus desígnios Ele é poderoso para fazer os desígnios acontecerem. Que você mude o coração de Deus, aprenda a desenvolver intimidade com Deus. A Bíblia trata de vários homens que mudaram o coração de Deus. O Abraão, os intercessores, Moisés, Daniel, são homens mencionados na Bíblia que mudaram o coração de Deus. Davi, Deus quer que você seja uma dessas pessoas também. Aprenda que Deus pode mudar tudo dependendo da sua atitude. Queira você, tome decisões, faça isso de todo o coração e você vai ver como Deus corresponde. Deus não fica surdo, Deus não fica apático, indiferente à sua atitude. Você se quebrantando, se derramando, chorando, clamando, orando, intercedendo, Deus certamente vai ouvir, mas você tem que fazer alguma coisa. Então decida, faça alguma coisa, mude o coração de Deus.